É doutorado em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e investigador do 620 Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Trabalha frequentemente sobre a análise e interpretação de estruturas urbanas passadas, tendo, por exemplo, colaborado no projeto Criptopórtico Lisboa, no estudo do Criptopórtico Romano da Rua da Prata em Lisboa. Recebeu recentemente uma menção honrosa na categoria de doutoramento do Prémio Rituais da Cunhação em 2024. Passo-te a palavra. Ok. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à organização da Associação dos Arqueólogos Portugueses o convite para estar aqui hoje para vos apresentar um bocadinho do meu trabalho de doutoramento. Portanto, de outros momentos semelhantes para oferecer informação para completar estruturas sobre as quais nós não temos uma informação precisa. Esta metodologia ela é aplicada primeiramente à linguística, vai-nos oferecer uma série de fontes importantes sobre a evolução da língua. Ao longo do século XX ela vai ser posteriormente aplicada à literatura, à pintura, a tudo aquilo que sejam produções culturais humanas. Aquilo que eu proponho é uma utilização de uma metodologia semelhante, mas tecido urbano. E, portanto, não só olhar para uma cidade ao longo do tempo, mas estabelecer pontes com outras cidades e, por exemplo, imaginem que tínhamos aqui Coimbra medieval. Se nós tivéssemos elementos que estavam em falta, poderíamos olhar para a Lisboa medieval e utilizar a Lisboa medieval como uma fonte de informação para completar o que estivesse em falta. Foi esta a proposta que eu me pus no início, vamos ver que isto depois no final não correu bem assim. E, portanto, tendo este ponto de partida desta metodologia de análise, selecionei 3 casos de estudo, a cidade de Braga, Coimbra, as cidades de Braga, Coimbra e Évora, de alguma maneira procurando garantir uma certa representatividade geográfica de norte a sul do país. São 3 cidades que têm uma dinâmica de evolução urbana relativamente semelhante, são sede diocese, têm as 3 uma fundação num momento hipotético pré-romano, e são as 3 também de uma dimensão relativamente semelhante. Portanto, eu propus-me ler a evolução destas 3 cidades, dividindo a sua evolução cronológica nestas 14 fases de estudo. As primeiras fases abrangem um universo mais abrangente, dada a falta de informação disponível. A partir da fase 5, os intervalos são de 100 em 100 anos. E, portanto, estas 14 fases destas três cidades foram sempre representadas através destas plantas de análise, uma planta para cada fase de evolução da cidade. As plantas procuram representar não um momento estático no tempo, mas um intervalo de tempo, e, portanto, tem uma dimensão dinâmica. Essa dimensão dinâmica é dada pelas cores, em que nós temos a vermelho aquilo que são estruturas que estão a ser construídas, a preto estruturas que estão estáveis dentro desse intervalo de tempo e a cinzento os elementos que estão a ser destruídos. Aqui o cinzento confunde-se um bocadinho com o tecido urbano, mas, por exemplo, temos aqui este convento que neste momento se encontrava em destruição. A planta representa também aquilo que são os principais edifícios singulares, com um número, que tem correspondência numa legenda organizada cronologicamente do edifício mais antigo para o edifício mais recente, permitindo-nos, de alguma maneira, ter uma perspectiva muito imediata sobre a evolução, a transformação urbana de cada cidade naquele determinado intervalo de tempo. E, portanto, tendo este objetivo, como é que se procedeu a esta análise deste tecido urbano, destas cidades, de modo a reconstruir as sucessivas fases de evolução? Eu dividi a análise da forma das cidades em 3 momentos, portanto, baseei-me nesta metodologia. São 3 momentos: o enquadramento histórico, a análise do tecido urbano e a comparação tipomorfológica. Elas aparecem aqui dentro deste triângulo, apenas porque eu não queria dar a entender que isto teria como dizer, não tem uma visão sequencial. Portanto, elas concorrem em diferentes momentos da análise, podem-se repetir, podem-se alternar e concorrendo todas para a hipótese. Ora, começando, o que é um enquadramento histórico? O enquadramento histórico compreende a leitura das referências textuais, referências gráficas e aquilo que eu chamei os estudos disciplinares.
As referências textuais são, obviamente, todas as fontes textuais que nós temos sobre a história destas cidades. Podem ser coisas tão simples como esta pequena citação de 980, que refere a venda de uma corte no arrabal de Coimbra, junto à igreja de São Pedro. Portanto, com esta frase muito simples, nós podemos já afirmar que no século X a igreja de São Pedro já existia em Coimbra. Ou ser coisas muito detalhadas, como estes tombos da Ordem de Cristo, que nos permitem reconstruir em detalhe um conjunto de edifícios. As referências gráficas, desde logo as plantas arquitetónicas e a cartografia. Estes elementos só passam a ter relevância a partir do século XVI. E os estudos disciplinares. Aquilo que seria já a arqueologia. Nós hoje em dia já temos um grande corpo de investigação arqueológica em meio urbano, portanto já há muita informação sobre estas cidades arqueologicamente falando, e também um conjunto de estudos monográficos sobre a evolução das várias cidades. Agora, mais dentro do meu campo da arquitetura. Portanto, como arquiteto que sou, a minha fonte primordial de informação é o tecido urbano em si mesmo. Qual é que é um dos grandes problemas da leitura do tecido urbano? A complexidade. A forma urbana é um objeto muito complexo. Como é que nós fazemos esta análise de uma forma mais eficiente? A partir de uma metodologia que se chama a decomposição sistémica. Portanto, decompomos a complexidade dos sistemas urbanos, do tecido urbano, num conjunto de sistemas. Em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos o traçado, que é nada mais nada menos do que a separação entre o espaço público e o espaço privado da cidade. Nós chamamos o parcelário, portanto, o que compõe o interior dos quarteirões, as diferentes propriedades, e, finalmente, a estrutura construída, o edificado. Estes são os principais sistemas que estruturam o tecido urbano. Todos eles nos dão um conjunto de informações preciosas sobre a evolução da forma da cidade. Em primeiro lugar, o traçado. Portanto, o traçado, como eu já disse, é a separação entre o espaço público e o espaço privado. É a visão mais simples que nós podemos ter do tecido urbano. E por isso mesmo, essa capacidade de síntese dá-nos um conjunto de pistas muito importantes sobre a forma urbana, como é, por exemplo, aqui o caso paradigmático de Paris, que apesar das sucessivas transformações realizadas pelo Haussmann, ainda nos permite compreender no seu traçado, nas suas vias, os diferentes momentos, as diferentes muralhas que a cidade teve. Portanto, nós olhamos para o traçado de Paris e é quase como se tivéssemos um quarto de uma árvore que nos permite perceber os anéis de formação que ela foi tendo ao longo do tempo. O parcelário aqui, de uma forma paradoxal, é uma das estruturas mais resilientes que nós temos, apesar de ser uma estrutura que pode não ter uma realidade física construída, pode existir só como registro notarial, mas ela é uma das estruturas mais resistentes que nós temos. Temos exemplos de centuriação romana, portanto, com 2000 anos, as parcelas continuam a ser mais ou menos as mesmas que foram estabelecidas há 2000 anos atrás. Do lado mesmo, em casos de grandes momentos de grande transformação urbana, como foi, por exemplo, a constituição do Eixample em Barcelona, quando nós olhamos para o parcelário do Eixample, nós conseguimos ainda perceber a estrutura fundiária rural que existia antes da urbanização deste espaço. E, finalmente, o edificado é um exemplo mais clássico. Portanto, nós, através da leitura daquilo que é a estrutura edificada, conseguimos perceber claramente, por exemplo, neste caso, a estrutura romana do antigo Odeon em Roma, ou, por exemplo, aqui em Montreal, temos a estrutura colonial dos antigos edifícios. Temos aqui quase uma fatia de 200 anos de evolução da cidade de Montreal. Finalmente, o último passo de análise que eu proponho é a comparação tipomorfológica. Ora, quer através das fontes gráficas, as referências textuais, da análise do tecido urbano, a informação que nós temos vai ser sempre tendencialmente fragmentária. Vamos ter sempre pequenas fatias de informação. Como é que nós completamos essas pequenas fatias de informação? Primeiro, enquadramos o edifício numa determinada tipologia. Portanto, nós temos aqui o Arco de Tito em Roma, antes da sua reconstrução, portanto, um fragmento. Através deste fragmento, nós conseguimos enquadrá-lo numa tipologia arquitetónica. A partir desta tipologia, nós conseguimos extrair aquilo que são as regras de composição do edifício e, a partir destas regras de composição, nós conseguimos construir como seria a disposição do arco originalmente. Só aqui um pequenino à parte. Geralmente eu olho para as regras de composição dos edifícios singulares a partir daquilo que nós geralmente chamamos de geometria sagrada.
E aqui falo contra a minha classe. Os arquitetos geralmente olham para a geometria sagrada do ponto de vista da beleza, da qualidade, da harmonia, da proporção. Eu tenho uma visão ligeiramente diferente daquilo que é a geometria sagrada. Eu costumo brincar a dizer que tenho uma mente um bocadinho marxista, no sentido em que eu acho que a indústria antecede a cultura. A técnica, a fábrica, está a montante da produção cultural. E, portanto, se a maior parte dos arquitetos veem nestas formas geométricas uma questão de beleza e de harmonia, para mim, a razão de ser destas estruturas tem uma lógica operativa, material, tectónica. O que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos que elas existem. O Vítor Hugo descreve, por exemplo, a geometria necessária para construir um teatro. Quando olhamos para os edifícios romanos, medievais, até renascentistas, nós conseguimos encontrar estas mesmas geometrias inerentes à produção destas formas. Qual é a razão que eu entendo ser da utilização destes modelos geométricos? Para mim, a razão de ser destes elementos geométricos, tenho alguma dificuldade em explicar isto, portanto, é uma lógica construtiva e eles servem apenas para abordar um pequenino problema, que é como passar do papel para o terreno. Como é que nós passamos da planta de um edifício que temos num desenho, que nós sabemos que eram utilizados desde a Antiguidade Romana, como é que nós os passamos para o terreno, para a construção, para o campo? Muito simples. Desenhamos um edifício apoiado numa espécie de um esqueleto geométrico, geralmente feito com operações geométricas com compasso, rebatimentos, translações, etc. Nós conseguimos, através da mesma metodologia, substituindo o compasso por uma corda com estacas, fazendo as mesmas operações geométricas, como está aqui exemplificado no período romano, reproduzir o desenho desses edifícios progressivamente, até desenharmos no campo um edifício e conseguirmos assim desenhar depois as paredes. Nós sabemos, através de descrições das catedrais das igrejas românicas, que estas operações eram feitas com cordas e estacas. As cordas eram revestidas a cal, eram tensionadas com estacas e depois de serem tensionadas eram largadas e quando batiam no terreno a cal caía sobre o solo e deixava a linha marcada no terreno. Depois essa linha era escavada e eram postas as fundações dos edifícios. Antes, eu não digo que não houvesse questões simbólicas na utilização destes esquemas, mas para mim a razão é fundamentalmente construtiva. E, portanto, passamos então para a análise dos casos de estudo. O Fórum Romano de Coimbra. O Fórum Romano de Coimbra, ou talvez melhor dizendo, o Criptopórtico Romano de Coimbra, foi descoberto no início do século XX, no processo de transformação ou de renovação do Museu Machado de Castro. O edifício originalmente era o Paço Episcopal de Coimbra. Durante o processo de renovação do museu, descobriu-se que o Paço Episcopal de Coimbra estava apoiado numa espécie de uma colossal fundação romana, numa estrutura abobadada. A estrutura ocupa sensivelmente esta disposição. As escavações do professor Pedro Carvalho, nos últimos anos, conseguiram acrescentar a esta estrutura abobadada um conjunto de compartimentos a nascente e um ninfeu monumental a poente. E, portanto, a hipótese que está em cima da mesa é que esta estrutura serviria de apoio àquilo que seria o Fórum Romano da cidade de Coimbra. Tendo o edifício sido, portanto, o criptopórtico consiste nesta estrutura que nós aqui temos, é a estrutura que mais ou menos nós temos ainda hoje presente na cidade de Coimbra. O edifício foi interpretado como sendo um fórum com esta disposição, um edifício aberto sobre um pátio central com 2 pisos de altura. Para meu ver, qual é que é o problema? Quando nós comparamos esta estrutura com outros exemplos de fóruns romanos, nós encontramos aqui um contraste muito grande em termos de configuração e de escala dos edifícios. Parece-me até um bocadinho, como dizer, contraproducente o investimento que seria necessário para produzir aquela fundação tão grande para depois resultar num edifício com uma escala tão reduzida. Sim, estranho na análise o porquê deste investimento nesta estrutura. No entanto, se nós compararmos aquilo que é o criptopórtico de Coimbra com outras partes dos fóruns romanos, nomeadamente com as basílicas, nós encontramos aqui um conjunto de medidas que são muito próximas. Portanto, o criptopórtico tem 37 por 64 metros e nós encontramos em todas estas basílicas sempre um conjunto de medidas muito semelhantes. Por exemplo, em Ferro, 27 por 68, em Évora, partindo do princípio que aquela plataforma onde está assente a catedral seria a antiga basílica, também 26 por 62. Portanto, encontramos aqui um conjunto de medidas sempre muito semelhantes.
Uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo em fóruns com o dobro do tamanho destes que aqui estão representados, por exemplo, Colúnia ou Saragossa, a Basílica tem o dobro do comprimento, mas nunca tem o dobro da secção. Isto parecia-me um bocadinho estranho ao início, porque é que a Basílica, não, se o fórum tem o dobro do tamanho, porque é que a Basílica também não tem, para além do dobro do comprimento, não tem o dobro da largura? E voltamos aqui à questão da técnica. Na minha opinião, é porque temos uma limitação técnica muito importante. É que esta viga de madeira, a partir de um certo vão, não consegue ser maior. E, portanto, a Basílica em comprimento pode ir até ao infinito, é só pôr mais colunas, mas em termos de secção, chegamos a um certo limite em que a viga de madeira já não consegue transpor o vão. Curiosamente, nós, no caso do criptopórtico de Coimbra, nós sabemos que este pórtico tem uma cronologia de Augusto, a restante estrutura tem uma cronologia de Cláudio e o último corredor diferencia-se também da restante estrutura por ter uma cota inferior em relação àquilo que é a cota de circulação do restante corpo do edifício. Se nós excluirmos este primeiro pórtico de Augusto e este último pórtico que está a uma cota inferior, obtemos um edifício com umas dimensões ainda mais semelhantes a todas estas basílicas. Chamo também a atenção, por exemplo, para o caso de termos aqui uma ábside. Portanto, isto acaba por ser muito próximo àquilo que é a Basílica de August, na sua fase inicial, que tem também uma espécie de um pórtico com vista sobre a cidade. E, portanto, comparando estes dois edifícios, à mesma escala e sobrepondo aquilo que é a fundação do criptopórtico de Coimbra com aquilo que é o edifício superior da Basílica de August, portanto, colocando os dois edifícios à mesma escala, nós vemos como a sobreposição é quase perfeita. Portanto, aquilo que na Basílica de August corresponde a colunas, corresponde no criptopórtico de Coimbra a muros de suporte das abóbadas. Portanto, temos aqui uma relação de grande proximidade. Diria que a principal diferença vai ser a escala e, eventualmente, a configuração das ábsides. Não será, portanto, uma coincidência que durante as escavações tenha sido encontrada uma área dedicada ao gênio da Basílica. Ora, esta ideia que a fundação do criptopórtico, que é o criptopórtico de Coimbra, seria uma basílica de um fórum maior, dá quase a ideia que todos estes edifícios obedeceriam a um plano comum, a um único modelo tipológico que seria propagado pelas províncias ocidentais. E, portanto, propus-me tentar compreender se existiria este modelo ou não. Como é que nós conseguimos recuperar um modelo geométrico? Através da comparação entre dois edifícios. E, portanto, nós, comparando dois edifícios que são semelhantes, conseguimos perceber aquilo que é diferente e aquilo que é igual. Sendo que aquilo que é igual pertencerá ao modelo geométrico e aquilo que é diferente será próprio de cada edifício. E, portanto, escolhi como ponto de partida comparar os fóruns de Mérida e Évora, não só pela sua semelhança, mas também pela sua proximidade geográfica. Olhando para estes dois edifícios, nós percebemos que eles obedecem a um conjunto de proporções que são idênticas. Portanto, o témenos, a parte do templo, é desenhado segundo uma proporção de 1 por 0,76. A praça do fórum obedece a uma proporção de 1 por 1, portanto, é uma geometria quadrada. E a basílica a uma proporção de 1 por 0,41. Obviamente, a praça será desenhada a partir de um lado quadrado. Eu não tenho aqui a geometria completa, tenho só a geometria, digamos, mais simples. Eu diria que há vários níveis geométricos. Este é o esquema, é o esqueleto principal, mas depois este quadrado pode ser decomposto por mais espaços que vão depois gerar o espaçamento dos pórticos de igual maneira nos dois casos. A basílica corresponde, obviamente, ao rebatimento da diagonal do quadrado e aqui colocou-se o problema de como compreender a área sacra dos fóruns. Devo dizer que estive aqui ainda a roer este osso durante muitos meses até conseguir arranjar um modelo geométrico que conseguisse gerar esta proporção, que não foi fácil. E o único modelo geométrico que eu consegui encontrar que gerava esta proporção é aquilo que eu chamo um ato pentagónio. Ou seja, um conjunto de pentágonos intercalados pelos pontos medianos, tal como o arco quadratum, que não só gera esta proporção, como no caso de Évora consegue explicar este afastamento entre a área sacra e a praça do fórum. Aqui quase o fórum de Évora é uma espécie de uma exceção que confirma a regra. E, portanto, proponho eu que seria este o modelo geométrico.
No caso de Mérida, o pórtico, portanto, se vocês repararem, em Évora o pórtico está à frente da Basílica, em Mérida o pórtico está atrás da Basílica. Eu também não tenho aqui esta geometria desenhada, mas isto corresponde a um rebatimento deste vértice para este lado. Este rebatimento, temos outra vez aquele problema da Basílica estar limitada com um vão, com a viga de madeira que ia suportar a nave central. Portanto, tem que se arranjar um esquema para tornar a secção da Basílica um bocadinho mais reduzida. Vamos ver que isto acontece mais vezes. Esta geometria, como é que está? Será que isto se verifica noutros edifícios? Albert Romain, em França, a geometria a partir do módulo 215 pés. Auguste, Suíça, a geometria a partir do módulo 230 pés. Avenches, Suíça, a geometria com o rebatimento da diagonal para gerar o afastamento da basílica. Bavay, França. Ferre, França. O tal rebatimento. Lugo, Espanha, novamente a geometria a partir do módulo de 300 pés, com o rebatimento. Nimes, França. Nyon, novamente a geometria, sempre uma correspondência perfeita. Paris, módulo 270 pés, segundo rebatimento. Este exemplo é muito fragmentário, eu gosto de o trazer apenas porque, reparem, onde é que está o ponto? Desapareceu, ficou sem bateria? Sim, peço desculpa. Estava a andar para a frente. Reparem no sítio onde está o altar que está em frente ao templo. Corresponde exatamente ao vértice da geometria pentagonal. Sander Terreno de Comijas, novamente a área que está em frente ao templo, corresponde ao vértice da geometria pentagonal. Rier, Alemanha, o fórum é representado como tendo duas praças. Eu apostava um rim que aqui debaixo vai estar um templo romano. Novamente o rebatimento para gerar a basílica. Virum, Áustria, apesar de o templo e o restante do fórum, a praça e a basílica, terem módulos diferentes, vejam como, por exemplo, o limite da geometria do quadrado, apesar da basílica ser só isto, o limite da geometria do quadrado da praça se encontra fossilizado naquelas paredes. Zúlio, Itália. Portugal. Aqui nós sabemos que o eixo de composição do edifício será aqui. Se considerarmos este compartimento existindo também deste lado, temos a geometria. O limite da praça coincide com a face norte das fundações das estátuas e a basílica corresponde ao rebatimento daquele vértice da praça, tal como nos outros exemplos. E em Velha, o fórum é tradicionalmente entendido como sendo apenas este espaço. No entanto, se considerarmos este limite exterior, novamente, uma correspondência perfeita. E, portanto, temos aqui este conjunto de edifícios, todos eles exemplos perfeitos para a aplicação de uma mesma geometria de composição. Portanto, aquilo que eu penso que se trata é de um processo de colonização. Estamos a criar uma paisagem urbana uniforme para todas as províncias ocidentais. Voltando a Coimbra, portanto, temos um modelo geométrico, temos o eixo de composição do edifício, temos o limite norte do edifício, usando o eixo de simetria e usando este limite, conseguimos duplicá-lo para o outro lado, obtemos um módulo de 210 pés, conseguimos aplicar a geometria. Curiosamente, temos outro edifício com este módulo de 210 pés, o Fórum de Évora. E, portanto, nós temos dois edifícios com o mesmo módulo geométrico, hipoteticamente falando, claro, tudo isto carece de confirmação arqueológica, é importante dizer. Temos um edifício em que temos uma parte da praça e a basílica, e um edifício em que temos uma parte da praça e o templo. Portanto, nós conseguimos quase utilizar a basílica de um e o templo do outro para completar ambos os edifícios. Voltando ao tecido urbano, aquilo que eu penso que seria o Fórum de Coimbra na realidade. Portanto, um edifício que se prolonga muito para lá do criptopórtico e que, na verdade, se vai até à fundação da Sé Nova de Coimbra. Se olharmos para o tecido urbano antes das análises, antes das transformações da Alta de Coimbra, vemos como temos aqui um conjunto de quarteirões que seguem este alinhamento da parede sul do fórum e, inclusive, temos aqui um pequeno beco que quase que faz o remate perfeito do final do pórtico
e do arco monumental de entrada que faria a entrada no Fórum de Coimbra. Este eixo que existiria aqui, ele vai se alinhar aqui com aquela porta que existe no lado norte da cidade de Coimbra e a sul com aquilo que seria a Porta da Traição, a Porta de Imbodron, que foi destruída no século XVIII. E, portanto, olhando novamente para a cidade de Coimbra, nós temos aqui o Museu Machado de Castro, aqui vemos um bocadinho da tal fundação do criptopórtico e, portanto, temos aqui o que eu penso que seria o Fórum Romano. Neste sentido, eu por acaso não trouxe nenhum corte, isto enquadra-se com a topografia e eu penso que provavelmente existiria um fórum inicial de Augusto. Este fórum, quando foi ampliado para nascente e para poente. E uma outra questão construtiva de onde é que veio, por exemplo, de onde é que veio todo este material, toda esta pedra para fazer aquela fundação. Veio, por simplesmente, da escavação a norte deste outro recinto. Portanto, de uma forma muito operativa, muito pragmática, típica da arquitetura, aquilo que se desaterra de um lado é utilizado para fazer aterro no lado oposto. Outro caso, a Mesquita Aljama de Coimbra. Portanto, a cidade de Coimbra situa-se num ponto estratégico, sensivelmente a meio da estrada romana que ligava Lisboa a Braga. Quando as forças islâmicas entram na península, esta região terá ficado dentro do que seria um regime de uma espécie de autonomia entregue às elites locais. Este período de autonomia vai terminar quando, em 798, Afonso II das Astúrias desce desde o norte da península e chega a conquistar Lisboa. Como resposta a este movimento, Al-Hakam I vai reconquistar todas estas cidades e inicia um primeiro momento de colonização árabe de cidades como Lisboa, Santarém e Coimbra. A cidade é conquistada pelas forças cristãs novamente em 878 por Afonso III, é reconquistada por Almansor em 987 e é novamente conquistada por Fernando I de Leão em 1064. Portanto, temos aqui uma cidade que andou sucessivamente, quase em intervalos de 70 anos, de um lado para o outro. Não será por isso coincidência que, quando olhamos para aquilo que é o tecido urbano da cidade de Coimbra, se novamente recuarmos para aquilo que é o tecido antes das intervenções da Alta de Coimbra, não será coincidência que os principais vestígios islâmicos que nós sabemos existirem na cidade de Coimbra são essencialmente de natureza defensiva, muralhas, portas, etc. E, portanto, nós temos aqui a tal porta de Imbodron, a porta da traição, o arco que existe no exterior do Museu Machado de Castro, cuja origem não se sabe muito bem, pode ser moçárabe, pode ser islâmica, não se percebe ainda de momento qual será a origem desta estrutura, ou a porta da Almedina, que teria também uma origem islâmica. A cintura defensiva deste grande bastião que seria a cidade de Coimbra. Deste anel defensivo, nós sabemos pelo trabalho de António Filipe Pimentel que também o Alcácer, o pátio das escolas, seria originalmente uma espécie de um quadrilátero, um castelo, tal seja, um alcácer islâmico. Portanto, a esta grande cintura defensiva podemos acrescentar uma espécie de um alcácer. E a esta estrutura acrescentamos ainda uma hipótese de Walter Roça de um terceiro recinto defensivo a partir da leitura da morfologia urbana, entre outros argumentos. E, portanto, acrescentamos ainda uma outra cintura defensiva. Isto é uma estrutura típica islâmica que normalmente se costuma dizer em anel de cebola, em que vamos tendo vários anéis concêntricos defensivos até ao último reduto. Nessas estruturas, nós sabemos que muito provavelmente a Igreja de Santa Maria ocupa o mesmo espaço desde a Antiguidade Tardia, a ponte romana e, diria eu, muito provavelmente um conjunto de estruturas defensivas que ligariam a ponte romana à cerca da cidade de Coimbra. Portanto, eu penso que isto seria, de uma forma geral, um quadro que nós temos da Coimbra islâmica. O que é que falta neste quadro? Obviamente, a mesquita. Portanto, Coimbra, um bastião das forças islâmicas na fachada ocidental da península, teria certamente uma mesquita aljama. E nós sabemos, inclusive, temos fontes escritas que referem a este edifício. Temos fontes cristãs e temos fontes islâmicas. A fonte cristã é da conquista da cidade por Fernando I. A descrição islâmica é um bocadinho mais tardia, mas de qualquer maneira, tanto numa como outra, é referida à existência da mesquita maior e é referida à sua transformação
quando foi conquistada. Ou seja, muito provavelmente numa igreja, algo que é perfeitamente típico em qualquer cidade do Al-Andalus. Como é que este processo comum a tantas outras cidades se regula? Portanto, aquilo que seriam as antigas mesquitas, orientadas para o sudoeste, para a Qibla, após o processo de cristianização, faz uma rotação de 90 graus, a Qibla é suprimida e é construída uma ábside justaposta à parede noroeste. E, portanto, aquilo que era uma antiga mesquita transforma-se numa igreja de um modo muito pragmático. Ora, esta transformação deixa geralmente um conjunto de evidências, mesmo quando as igrejas posteriormente quando as antigas mesquitas são demolidas e são construídas igrejas românicas, góticas, renascentistas, ficam sempre um conjunto de evidências. Chama a atenção nestes dois casos. O alminar permanece aqui, fora da igreja, no vértice norte. O pátio da mesquita consegue-se perceber mais ou menos em ambos os edifícios, e talvez o que eu acho mais relevante e um dos aspectos fundamentais para a identificação destes edifícios, mais do que a orientação, o contraste entre aquilo que é a orientação da mesquita e aquilo que é o tecido urbano. Portanto, nós vemos muito imediatamente aquilo que são as principais diretrizes do tecido urbano e a ruptura que depois é mediada por esta espécie destes espaços públicos intersticiais, vão negociar aquilo que é o tecido urbano com a diferente orientação da mesquita. Eu queria frisar este aspecto porque é normal usar-se a orientação da igreja como um argumento para argumentar que seria uma mesquita. Eu acho que isso é muito pantanoso porque nós temos mesquitas, como por exemplo a mesquita de Sevilha, que está orientada praticamente norte para sul. E portanto, de nascente para poente ou de norte para sul, nós temos mesquitas orientadas às mais diversas orientações. Portanto, eu prefiro frisar este contraste entre o tecido urbano e a mesquita do que propriamente a sua orientação para um determinado ponto cardeal. E, portanto, temos aqui exemplos realmente destes vestígios que vão ficando no tecido urbano das antigas mesquitas. Naturalmente, como ponto de partida para a busca desta antiga e hipotética mesquita aljama de Coimbra, vamos olhar para as igrejas que existiriam à data da conquista da cidade. Desde logo Santa Maria, São João, São Salvador, São Cristóvão e São Pedro. E, portanto, aquilo que eu fiz foi olhar a relação destes edifícios com o tecido urbano envolvente, de modo a tentar perceber se existiria aqui alguma evidência, alguma pista que pudesse dar a entender a existência de uma antiga mesquita. Estes edifícios, eu creio que o único que apresenta este tipo de evidências de uma forma clara é a Igreja de São Pedro. E, portanto, nós temos aqui a Igreja de São Pedro, e se colocarmos aquilo que são as principais linhas orientadoras deste tecido urbano, de natureza ortogonal, provavelmente uma reminiscência do tecido romano, nós vemos como a Igreja de São Pedro tem uma rotação clara em relação a este tecido urbano. Eu estou a descontar estes dois eixos, porque nós sabemos que eles foram rasgados no século XVI. Mas vemos claramente aqui estes espaços urbanos que eu há bocado falava, esta negociação difícil entre aquilo que é a orientação da mesquita, da igreja, e aquilo que é a orientação do tecido urbano envolvente. A Igreja de São Pedro, orientada para 153 graus sul. Ora, esta relação difícil entre a Igreja de São Pedro e o espaço público envolvente é ainda mais evidente quando nós olhamos para aquilo que seria a relação da Igreja com a travessa que lhe estava à fronteira. Nós temos aqui a fachada da Igreja de São Pedro e vejam que o edifício nem sequer está à mesma cota da rua que lhe está adjacente. É preciso subir estes vários socalcos, estes patamares, para conseguir aceder ao edifício, algo que parece estranho. Chamo só aqui um bocadinho a atenção. Porquê fazer, se a igreja foi construída após a conquista da cidade, porquê fazer a igreja neste sítio? Porque não, aquilo que seria o espaço público de referência é evidentemente este eixo. Fazer uma igreja virada para uma rua travessa, sem sequer gerar o largo fronteiro. Temos aqui a imagem da igreja, a igreja foi destruída nas obras da Alta. Isto é a última encarnação da igreja, uma reconstrução do século XVIII. Temos aqui os tais socalcos, patamares, que fazem a relação entre a entrada principal e a rua, a travessa que estava a fronteira.
Importa dizer que, durante a destruição da igreja em meados do século XX, foram recuperados uma série de silhares de origem românica e de origem supostamente visigótica. E, portanto, aquilo que dá a entender é que o edifício do século XVIII foi construído sobre o edifício românico, que terá sido provavelmente construído sobre um edifício anterior. Os tais silhares, portanto, estes claramente românicos, os silhares hipoteticamente visigóticos, mas visigóticos, moçárabes, é difícil neste período estabelecer cronologias claras, e estas estruturas embebidas na alvenaria da parede do século XVIII. Ora, quando eu vos disse que não devia de ser tida em consideração a orientação das igrejas para a identificação de mesquitas, na verdade estava-vos a mentir. Eu acho que deve ser tida a orientação, não todas, mas especificamente há uma orientação em particular que deve ser tida em conta. E é precisamente esta, 153 graus sul. Se nós compararmos a antiga igreja de São Pedro em Coimbra com outros edifícios próximos, nós temos, por exemplo, a igreja de Santa Maria de Marvila em Santarém, com 153 graus sul. Ou ainda a igreja de Santa Maria de Alcáçova, também em Santarém, com... peço desculpa, com os tais 153 graus sul. Esta última igreja, portanto, Santa Maria de Marvila, nós sabemos que foi construída sobre a antiga mesquita. A mesquita foi doada aos templários que sobre ela fizeram a igreja de Marvila. Santa Maria de Alcáçova, não temos nenhuma fonte que identifique como uma mesquita. Ela foi também doada aos templários após a reconquista da cidade. E eu diria que ela é evidentemente uma mesquita. É um edifício de planta quadrada, o que é uma planta invulgar para uma igreja. É um edifício que tem um campanário no vértice norte, recuado em relação à fachada, o que também é estranho. E é um edifício que ainda hoje, apesar de uma reconstrução, salvo erro, do século XVIII, tem capitéis romanos nas arcadas, nas naves da igreja. Algo que é invulgar para uma igreja, mas a utilização de spólia é perfeitamente típica naquilo que são as mesquitas do Al-Andalus. E, portanto, eu acho que ela tem um conjunto de evidências muito claras de que seria uma antiga mesquita. Nós sabemos que a mesquita de Santarém teria sido mandada construir por Al-Hakam I, temos descrições históricas desta construção. Sabemos que Al-Hakam teria sido quem teria conquistado Santarém e Coimbra, como já tínhamos visto anteriormente. Portanto, põe aqui a hipótese destes edifícios terem sido mandados construir por Al-Hakam, também num processo de colonização, idêntico aos fóruns. 153 graus sul. Porquê é que esta é a única medida que deve ser considerada e porquê esta referência que encontramos em São Pedro e em Coimbra e em Santarém? Mas também em Badajoz ou ainda em Toledo. Estes edifícios estão todos a fazer. Estes edifícios estão todos a mostrar reverência a um grande edifício, àquele que é o grande edifício religioso do Al-Andalus. A mesquita de Abderrahmane I. Aquele que vai ser a primeira grande mesquita da Península e aquela que vai servir de modelo para todas estas pequenas cópias. Não será coincidência, portanto, que a mesquita, eu apresento aqui a mesquita como ela... Peço desculpa. Como ela existiria no momento da sua construção, ela foi sucessivamente ampliada. Não será coincidência que este edifício tenha uma geometria quadrada, dividida entre aquilo que é o pátio da mesquita e o edifício de orações. Badajoz com uma geometria quadrada, Toledo com uma geometria quadrada, Santarém com uma geometria quadrada, novamente com uma geometria quadrada e São Pedro também com uma geometria quadrada. E, portanto, temos esta hipótese de que estamos perante uma antiga mesquita algema da cidade de Coimbra. É curioso é que se geralmente nas antigas mesquitas as ábsides são posteriormente justapostas face noroeste da mesquita, encontramos isso em todos estes edifícios. No caso de Coimbra, as ábsides das laterais, apenas a ábside principal é justaposta, as colaterais são interiores à geometria da mesquita. Essa é uma anomalia. No entanto, nós sabemos que as ábsides datam do primeiro momento da construção do edifício, porque foi nestas ábsides que foram encontrados os silhares românicos e os silhares hipoteticamente visigóticos. E, portanto, se estas ábsides semicirculares datam no primeiro momento da construção do edifício, elas podem, de alguma maneira, estar a cristalizar aquilo que seriam as medidas do antigo edifício islâmico, que é uma coisa também perfeitamente normal. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da Mesquita de Sevilha, em que
as laterais de várias naves foram encerradas para constituir uma série de pequenas capelas. Aqui na Mesquita de Badajoz também vemos como foram utilizadas a métrica das colunas é utilizada para encerramento das naves. Nós colocamos a hipótese, será que estas ábsides de alguma maneira estão a fossilizar aquilo que seria a geometria da antiga mesquita? Curiosamente, estas ábsides, se usarmos a medida das ábsides como referência, vemos que elas correspondem a 7 vezes o comprimento da igreja. Ora, 7 vezes o comprimento da igreja remete para um modelo tipológico muito comum de antigas mesquitas. Nós temos aqui a Mesquita de Saragossa, o edifício ampliado, mas o edifício inicial, temos aqui as 7 naves da mesquita. Devo dizer que também, por exemplo, no caso de Lisboa, nós sabemos pela descrição do Cruzado aos Berno que seria construída em 7 ordens de colunas, portanto 7 naves. E, portanto, com esta informação, conseguimos construir aqui uma hipótese de como seria a composição interna da antiga mesquita de Coimbra. Um último ponto sobre este edifício. Quando a reconstrução, no século XVIII, foi demolido o campanário original da igreja românica. O campanário que não existia anexo à igreja, mas sim numa outra rua fora da igreja. As descrições contemporâneas dizem que ele ficava fora do edifício, alguns numa travessa de São Pedro, por altura da cabeceira. Uma torre muito afortalezada, portanto, com uma estrutura invulgada na época. Olhando novamente para o tecido urbano, temos a igreja e temos a tal travessa de São Pedro. Se nós colocarmos a geometria quadrada da hipotética mesquita, eu diria que é muito evidente que, olhando para este quarteirão a norte, nós temos neste vértice um edifício cuja geometria corresponde perfeitamente àquilo que são os alinhamentos da igreja de São Pedro. Não só aos alinhamentos genéricos da igreja, mas alinhado também com as ábsides. E, portanto, na minha opinião, temos aqui uma apropriação daquilo que seria o antigo alminar da Mesquita de Coimbra. E, portanto, isto ajuda-nos a constituir, a completar, digamos, aquilo que seria a imagem da cidade islâmica de Coimbra, com este recinto fortificado, o Alcácer, o grande eixo de ligação e a mesquita com a sua porta, diga-se de passagem, com a sua porta não virada para a travessa, como a igreja, mas sim virada para norte, para a rua principal, que fazia a articulação entre a Porta do Sol e o Alcácer Islâmico. Infelizmente, eu costumo dizer que estas hipóteses só podem ser confirmadas pela arqueologia, neste caso já não há arqueologia que nos valha, porque as intervenções da Alta, portanto, o espaço é, salvo erro, ocupado hoje em dia pela Faculdade de Letras, existe algures aqui e nós conseguimos ver aqui para estas figuras humanas a profundidade do desaterro que foi realizado neste espaço. Portanto, infelizmente, nesta situação não vamos conseguir avançar mais do que isto. Para terminar, o Hospital do Espírito Santo, em Évora. Portanto, aqui o Espírito Santo em Évora, de profunda transformação da cidade de Évora, entre o final do reinado de Dom João II e o início do reinado de Dom Manuel. A cidade assemelhava-se, segundo as descrições da época, a um grande estaleiro. A Igreja de São Francisco em obras, a construção do Paço de São Francisco, os espaços do Conselho, a grande varanda do Paço de São Francisco, uma inúmeridade de obras que estavam a ser construídas na cidade de Évora, entre elas, muito provavelmente, o Hospital do Espírito Santo. O hospital, neste momento, tem este aspecto, é assim uma espécie de uma grande bola construída, porque o hospital foi construído neste período e ainda hoje em dia existe no mesmo sítio. Portanto, temos 500 anos de história de um edifício, de um hospital neste sítio. Um hospital que foi sucessivamente transformado, adaptado, ampliado, reformado e, portanto, temos aqui uma grande mole construída, um grande caos, aparentemente sem nenhuma regra. Esta confusão é também... conseguimos encontrar esta confusão também no interior do edifício, portanto nós temos blocos operatórios com colunas toscanas no meio, temos guichês de atendimento a doentes encaixados dentro de espaços abobadados. É uma confusão de tal maneira grande que Túlio Espanca vai afirmar que não existiam quaisquer vestígios arquitetónicos anteriores à primeira vintena do século XVII. É esta confusão. Teríamos como exceção o hospital do século XVIII, que provavelmente mantém as proporções da antiga igreja manuelina.
Sobre o hospital, nós não sabemos quem é que mandou construir efetivamente. Não temos uma ideia clara de como é que foi o processo de construção deste edifício. O único que sabemos é que Dom João II, em 479, consegue autorização para a fusão dos hospitais de Lisboa. Em 85, consegue uma autorização para outros hospitais fora de Lisboa. Em 92, arrancam as construções do Hospital de Todos os Santos, aqui no Recio. Em 95, morre Dom João II. Dom Manuel consegue, em 99, uma nova autorização para juntar os hospitais de Coimbra, Évora e Santarém. E em 504, são concluídas as principais obras no Hospital de Lisboa, Todos os Santos. E, portanto, esta grande confusão faz com que nós tenhamos diversas hipóteses sobre quem é que mandou construir o Hospital do Espírito Santo em Évora. Há quem defenda que foi Dom João II, há quem defenda que teria sido Dom Manuel, não há nenhum consenso. Aliás, eu diria que o consenso científico neste momento é que Dom João II seria responsável pela constituição da instituição do hospital e que teria sido Dom Manuel a mandar construir o edifício propriamente dito, portanto, a dimensão física do hospital. Mas não temos certezas sobre nada disto. Ora, a grande referência para entender este hospital em Évora é, obviamente, o Hospital de Todos os Santos em Lisboa. Nós sabemos muito bem, em grande detalhe, como é que seria este hospital. Temos imensas gravuras realizadas enquanto o hospital ainda existia como edifício e temos plantas arqueológicas nos seus vestígios. Isto permite-nos reconstruir com um grande detalhe o edifício, como este grande quadrilátero. Portanto, se retirarmos aqui o Convento de São Domingos, temos um edifício que adota uma planta grega, uma estrutura em cruz grega, com 4 braços, em que 3 são as enfermarias, 4 pátios e o 4º braço é o corpo da Igreja de Todos os Santos. Diga-se de passagem que Dom João II, no seu testamento, manda que o hospital se conclua seguindo o regimento dos hospitais de Siena e Florença. Estes hospitais serão, muito provavelmente, o Hospital de Santa Maria Nova, em Florença, e o Santa Maria della Scala, em Siena. Os hospitais são relativamente irregulares, apesar de terem uma estrutura vagamente cruciforme. Mais do que estes hospitais, eu penso que aquilo a que Dom João II se está a referir é um universo de hospitais que foram construídos entre Portugal, Espanha e Itália neste período entre o final da Idade Média e o início do Renascimento. Temos aqui 4 exemplos, há mais, eu trago-vos aqui 4 exemplos. O Hospital de Mântua, Toledo, Pavia e Granada. Curiosamente, temos aqui 4 hospitais que aparentemente seguem o mesmo modelo geométrico. Aqui, em oposição aos fóruns, se os fóruns têm geometrias de diferentes escalas, nesta situação, parece-me a mim que todos estes hospitais foram constituídos a partir de uma geometria exatamente com a mesma dimensão. Nós conseguimos ver como a relação do quadrado interior vai determinar o limite do hospital. Vemos aqui o quadrado interior e o perímetro exterior do hospital mais ou menos consolidado em Toledo, mais evidente em Pavia, em Granada, novamente o perímetro interior, que existe também no Hospital de Todos os Santos. Portanto, todas estas geometrias têm a mesma escala, a mesma dimensão. O que é esta geometria? Portanto, se no caso dos fóruns nós não sabemos, obviamente, nem provavelmente nunca vamos saber quem é que era o arquiteto, eu penso que neste caso, excepcionalmente, nós sabemos quem é que é o arquiteto. Temos a porta do edifício original, o edifício que vai servir de modelo para todos estes edifícios também, o Hospital Maior de Milão. Devo dizer que o hospital não tem esta forma, isto é um projeto inicial que não foi aplicado, e sabemos quem é que é o arquiteto. O arquiteto é um senhor chamado Filareto que tem um tratado de arquitetura onde apresenta esta geometria, que é a mesma que nós encontramos nestes hospitais. E, portanto, tendo este modelo geométrico e tendo esta comparação com todos estes hospitais, vamos então ver no tecido urbano de Évora, nesta estrutura construída, se encontramos este modelo presente. Obviamente, eu diria que a cruz é muito evidente no núcleo antigo do hospital, centrada sobre a capela mor. E, portanto, nós vemos aqui a aplicação da geometria a uma escala mais reduzida, mas a mesma geometria. Vejam a relação estreita que existe entre a dimensão da ábside, da capela mor, e aquilo que é o perímetro exterior do hospital. Ainda bastante evidente nesta face sul, menos neste lado. E, portanto, penso eu, seria esta a forma do hospital medieval do Espírito Santo. Eu devo fazer só aqui uma ressalvazinha pequenina de uma falha muito grave que existe nesta metodologia. O hospital pode nunca ter existido com esta forma. Portanto, eu estou aqui a remeter para um projeto ideal. Eu não sei se o hospital alguma vez foi concluído.
eu tivesse a utilizar esta metodologia para analisar o Palácio da Ajuda, eu ia estar aqui a gerar a pé juntos que do lado oposto, onde está o quartel da GNR, estaria o resto do palácio e ele nunca foi concluído, nunca existiu. E, portanto, isto reporta, obviamente, para um modelo ideal do hospital que pode nunca ter existido. Um aspecto interessante, e para concluir, o Hospital de Évora, para além deste piso principal da igreja e das enfermarias, tem uma espécie de uns subterrâneos onde funciona os pisos de serviço, ainda hoje, os pisos técnicos do Hospital de Évora. Nós conseguem ver aqui esta espécie desta rampa de garagem que dá acesso a este portão aqui, numa cripta que existe por baixo do hospital. Nós desenhamos isto em secção, vemos aqui a cripta e temos aqui a secção do Hospital do Espírito Santo em Évora. Ora, obviamente, isto remete-nos também ao grande exemplo, que é o Hospital de Todos os Santos, que nós sabemos funcionava em 2 níveis separados. Um nível de serviço e o nível das enfermarias. No caso de Lisboa, o nível das enfermarias era acedido por uma grande escadaria. No caso de Évora, este nível de funcionamento encontra-se encaixado na topografia da cidade. Já após a conclusão da tese de doutoramento, tive a oportunidade de visitar o hospital, fizeram uma visita guiada com o responsável pela comunicação do edifício, apresentou-me as enfermarias, a biblioteca, os guichês, fiz uma visita ao edifício todo e no final a senhora perguntou-me, então está satisfeito com a visita? E eu disse, sim, gostei muito, mas eu gostava mesmo era de ver a cave do edifício. E ela ficou a olhar para mim, a cave? Então, mas quer ir ver a cave? Eu, sim, se fosse possível, é possível ir ver a cave. Então, lá fui com a senhora ver a cave, e na cave do edifício, no espaço de manutenção, onde são arranjados os aquecedores a óleo do Hospital do Espírito Santo, temos este vão. O que vemos aqui atrás são estas abóbadas, que são as abóbadas que estão por baixo da capela-mor da igreja. Bem sei que, apesar de ser um vão ogival, é pouco para dizer que o hospital é de Dom João II ou de Dom Manuel. No entanto, é mais uma pequena chega, porque eu acho que é um cúmulo de evidência que começa a apontar que se o edifício não foi concluído por Dom João II, pelo menos a obra estaria muito avançada já no reinado de Dom Manuel, que terá provavelmente concluído a construção do edifício. E, portanto, eu diria que, sobre esta confusão que nós temos hoje em dia, o Hospital Medieval do Espírito Santo, ou do final da Idade Média e início do Renascimento, seria provavelmente uma coisa muito semelhante a este modelo em 3D, ajudando-nos a construir aquilo que seria a imagem de Évora neste período. E, portanto, para concluir, eu diria que aquilo que a tese se propôs atingir, que foi construir a evolução destas 3 cidades ao longo desde o período pré-romano até à contemporaneidade, este objetivo foi em larga medida atingido. Por outro lado, aquela ideia que eu tinha inicialmente de utilizar Coimbra medieval para reconstruir a Évora medieval ou a islâmica ou o que é que seja, não funcionou de todo. Percebi, depois de ter feito o trabalho, que efetivamente há uma cultura urbana muito específica de cada cidade. A cidade de Braga, desde o final da Idade Média até ao século XX, é sistematicamente feita através do rasgamento de avenidas. No século XX, a cidade de Braga continua a crescer pelo rasgamento de avenidas. A cidade de Coimbra existe sempre numa tensão permanente entre a alta e a baixa, portanto há momentos em que a baixa se densifica, há momentos em que a baixa fica rarefeita em relação à alta, e por outro lado, Évora é feita sistematicamente através daquilo que eu diria que são pequenos carimbos, aquilo que na Idade Média se chamava vilas novas. Portanto, há grandes parcelas de propriedades que vão sendo loteadas e vão gerando pequenos carimbos de cidade homogéneos que vão sucessivamente justapondo ao núcleo histórico. E, portanto, as 3 cidades têm caráteres urbanos muito distintos, não permitem a realização fácil de leituras. Isto é verdade para o tecido urbano, não é tão verdade para os edifícios, como vimos. Para os edifícios, a realização destas leituras é fundamental na sua reconstrução. Portanto, eu diria que a tese conseguiu reconstruir esta evolução, serve como um grande atlas sobre estas cidades, um repositório grande de informação. Para isso, permitiu ainda a reconstrução de um sem número de outros edifícios que ou não se conheciam ou cuja forma não era completamente conhecida. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, a tese conseguiu avançar, de algum modo, o conhecimento que nós temos sobre estas cidades. E pronto, termino.
Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Destas 3 cidades, a que eu conheço de todo, não conheço, é Braga. Mas quanto a Évora, eu acho que o desenvolvimento da cidade ainda hoje é um desenvolvimento radial. Irradia do centro, as principais vias, e o ordenamento acaba por ser feito por essas principais vias. A grande estrutura radial tem combates de caminhos que têm origem do período romano, mas depois o espaço entre esses eixos radiais é depois sucessivamente bloqueado e atrofiado na Idade Média, fazendo essa tal sucessão de carimbos que vai continuar até o século XX, como por exemplo a Malagueira do Cisa Vieira. Também é mais um carimbo que se vai justapor a este centro. E relativamente à Coimbra e à Alta, o que eu acho mais curioso e contraditório, mas isto é uma conclusão do presente, que eu gosto de fazer é que agora aquilo é património mundial. Portanto, primeiro arrasaram com a cidade, e eu acho isto um contrassenso. Como é que é possível? Aquilo foi um dos maiores crimes urbanísticos que foi feito em Portugal, não é? Foi documentado. Acho que nunca ninguém deu grande relevo àquilo que lá aconteceu. Porque, inclusivamente, como mostrou, pelo visto nem há registro arqueológico. Nada. Dificilmente será possível recuperar alguma coisa, não é? E a Faculdade de Letras, onde funcionava, eu tirei lá o curso, não é? Funcionava ali por cima dessa destruição. E eu posso dizer que, enquanto andei lá no curso, não me lembro de ver arqueologia urbana ali à volta, iam-se sucedendo as obras, é uma matéria mais recente, e eu já achava isso também um bocado contraditório. Acho que algumas cidades não viviam bem consigo próprias. Coimbra é uma... Porque essa destruição depois continuou na Baixa, com as obras do metro, não é? Sim. Se bem que aí já houve arqueologia, já houve outra... Mas é uma cidade que não convive bem com o seu património. Há também uma cultura urbana em Coimbra de destruição de património. Portanto, devia haver lá associações fortes que salvaguardassem isso. Bem, eu não queria tomar assim, dou os meus parabéns, acho que esta metodologia se calhar é interessante replicar e ser mais divulgada, porque isto no fundo é uma metodologia preditiva, e hoje em dia fala-se muito em modelos preditivos, e eu achei muito interessante. O que é que faz? Ok, boa tarde, adorei. Eu não sou nem de arquitetura, nem de arqueologia, e como diria o Vítor Serrão, isto é um exercício 100% de criptohistória da arte. Agora, só uma curiosidade, não sei, se porventura, como Coimbra, o universo documental tem muita informação, né, que é os fundos das colegiadas e a própria se viu ou tentou ver esses cortes de documental, que alguns até já estão em forma de tese ou mesmo publicação, se não dará, caso não tenha visto, se não será um potencial para poder, não digo corroborar, mas pelo menos limar algumas destas, teorias relativamente, no caso específico, obviamente, de Coimbra. Não sei se por acaso viu ou se poderá ser potencialmente um outro canal de informação. Obrigada. Sim, eu consultei o máximo de informação possível. Quer dizer, Coimbra, eu não consigo fazer mais sobre Coimbra do que o que já foi feito por Walter Roça ou por Jorge Alarcão. Esses autores têm, nos trabalhos que têm apresentado ao longo dos anos, já uma síntese imelhorável sobre... Sim. Aí devo-lhe dizer que eu baseei-me sobretudo nos autores como Walter Roça, Jorge Alarcão, entre outros. Há aqui um problema também muito grande quando estava a fazer esta tese, é que isto é um universo gigantesco, 3 cidades, desde o período pré-romano até a contemporaneidade. Portanto, eu de alguma maneira também tive que fazer uma leitura um bocadinho operativa e expedita, portanto procurei basear-me mais sobre os outros autores que já tinham eles avançado assim o conhecimento. Olá, primeiro, os meus parabéns. Obrigado. É um excelente estudo. Eu tenho aqui uma curiosidade em relação à cidade de Coimbra. Realmente foi um flagelo o que aconteceu nos anos 40 e é muito difícil reconstituir a cidade do que seria antes das construções na Alta.
E esta questão das mesquitas também sou um pouco suspeita. Minha área é o período medieval islâmico e sempre me intrigou um bocadinho esta questão das mesquitas, até porque, na minha opinião, temos pouca informação. E como tinha referido e bem na apresentação, por vezes as mesquitas não estão orientadas, como temos o caso de Sevilha e também no território português. Eu diria que, a título de exemplo, a mesquita de Mértola não está bem orientada, esta questão dos graus que tinha apresentado, não estou a pôr em causa, os seus fundamentos são excelentes. Por exemplo, a Catedral de Silves também não, embora partilhe estes padrões que tinha referido, da ábside, do minarete, e para as mesquitas também também temos outras referências, como também mencionou a da Santa Maria Maior, que à partida é um indicador, e também no próprio urbanismo das cidades islâmicas, da cidade de Lisboa e de Coimbra partilham isso, que é quase uma cidade de plataforma, não é? Temos no topo a Alcácio, depois há uma plataforma em baixo, onde estará a mesquita e o souk, e é quase o coração da cidade, que, pronto, estou-me a prolongar. Isto para dizer o quê? Sempre se disse que a mesquita de Coimbra seria então na Sé, no lugar da Sé Velha de Coimbra. Exatamente. E era aqui a minha questão. Se por exclusão de partes e também os dados recentes das escavações que houve no Largo da Sé Velha, que eu não sei de todo, se consultou esses dados arqueológicos, se há uma maneira de excluir efetivamente que a Sé Velha de Coimbra não seria a mesquita, se tem alguns dados nesse aspecto, ou até mesmo da Igreja de São João de Almedina, ou outras igrejas. Eu gostava de saber se estudou as outras igrejas e porque é que não as considerou e pensou sempre na São Pedro. Informação arqueológica que eu saiba sobre a Igreja de Santa Maria, a Sé Velha de Coimbra, só conheço as descrições, salvo erro, de Leite Vasconcelos, que referem um pavimento em mármore e uma coluna que existiria algures no subsolo da igreja, não sabemos bem aonde. Exatamente. Não sei se existiram mais escavações mais recentes. Houve umas agora há um par de anos, no Largo, que foi todo modificado aquele pavimento e colocado uma série de infraestruturas. Sim, o Largo vai apanhar, penso eu, aquilo que seria o antigo açougue medieval. A Casa de Voto, que está aí precisamente em frente à fachada da Sé Velha. Será isso que se está a referir? Não sei. O Largo teve intervenções, todo o Largo teve intervenções. Atenção, mesmo a própria escadaria do Quebra-Costas teve. Sim. Mas pronto, eu estou mesmo a perguntar se viu, porque não sei se só apanhou a área de necrópole da igreja. Não sei, eu pesquisei informação arqueológica, não sei se mais recentemente houve novas informações que vieram à luz. Em relação a outras igrejas, eu acho que há outras igrejas que possivelmente seriam antigas mesquitas, que vêm referidas na tese. Só por aqui a imagem. Porque a de São Pedro realmente é pertinente, até pela orientação, não é verdade? Mas parece-me muito em cima, muito pequena, por isso acho curioso. Sim. Exato. Portanto, as igrejas, a tal casa o açougue medieval da Casa de Voto é qualquer coisa que existiria aqui assim à frente. Portanto, eu diria que São Pedro, muito provavelmente São Salvador, também pode ter sido uma antiga mesquita. O professor Jorge Alarcão chama a atenção da existência de uma série de telhados almofadados na ábside da igreja, provavelmente de um período anterior, de um edifício que terá aproveitado esses telhados. E eu chamo a atenção também o facto de nós termos aqui um claustro com uma torre campanária que está fora da igreja. Eu só não falo, apesar de eu considerar na tese como talvez uma antiga mesquita, eu acho que aqui a argumentação é mais pantanosa, no sentido em que quando nós temos um modelo geométrico muito rigoroso, que nos permite prever as outras componentes do edifício, é fácil argumentar a existência de uma mesquita. Quando tudo é irregular, já começamos a entrar num terreno mais difícil de justificar. Mas certamente existiria uma mesquita maior e mesquitas de bairro, certamente que sim. Em relação à dimensão da igreja ou da mesquita, eu penso só, já me foi colocada essa questão, e eu diria que
A escala da mesquita não tem propriamente a ver com a escala da cidade. A escala da mesquita tem a ver com a escala da comunidade islâmica. E nós sabemos que a cidade de Coimbra teria, ao longo do tempo, uma forte comunidade moçárabe. E, portanto, talvez a mesquita seja muito mais pequena, por exemplo, que a de Santarém, porque a comunidade islâmica pode nunca ter tido um peso muito relevante dentro da cidade de Coimbra. O próprio professor Walter Roça fala nisso quando aponta a hipótese da mesquita existir sobre a Igreja de Santa Maria, argumentando que ambas as fés partilhariam o mesmo edifício de culto. Portanto, não sei. Estamos num terreno pantanoso, diria eu. Sim. Realmente eu acho que em Coimbra falta mesmo essa parte das escavações na cidade, a parte da arqueologia urbana, no fundo. Obrigada. Obrigado. Obrigado pela conferência. Portanto, eu só gostava de fazer algumas observações muito breves em relação a Braga, onde eu trabalhei. Portanto, não existe qualquer tipo de estrutura islâmica, nem existe qualquer tipo de cerâmicas islâmicas. Isto tem milhares, dezenas de milhares de materiais de fragmentos de escavações feitas em toda a cidade. Ou seja, se por lá houve qualquer ocupação islâmica, foi de tal maneira fantasma que não ficou com nenhum indício. Em segundo lugar, o termo moçárabe faz muita confusão e gostava realmente que fosse fundamentado, porque eu não sei bem o que são os moçárabes. É de facto uma construção mais intelectual do que propriamente dita arqueológica. Finalmente, isto no sentido de facto de sugerir que a Reconquista, chamada cristã, não partiu tanto das Astúrias, mas partiu de tudo aquele conjunto que era a antiga Galécia. Sim. As Astúrias pertenciam à antiga Galécia e foi mais realmente essa Galécia que foi base cultural. Isto um bocado contra a teoria do professor José Matoso, de que os moçárabes tinham emigrado para refugiados nas Astúrias e tinham sido a base cultural. Penso que não, foi o conjunto da Galécia. Depois, finalmente, em relação à questão de Coimbra, existem alguns trabalhos muito interessantes que eu tive a oportunidade de consultar, para além daquele álbum de fotografias, que apresentou algumas, e efetivamente, no que diz respeito a isso, existe realmente um trabalho muito interessante que transcreve inclusive os despachos de Oliveira Salazar, em que ele diz que, apesar, houve realmente uma resistência, incluindo de altas figuras do regime, do Estado Novo, que procuraram realmente evitar a destruição da Alta de Coimbra, mas ele acaba por fazer um despacho definitivo, que é, siga-se o projeto dos edifícios e monumentos nacionais, e portanto foi esse projeto que foi concretizado, quer dizer, a resistência acabou por ser... não me lembro agora o nome desse trabalho, que é um trabalho... Não sei, eu não me lembro do nome, eu tive a oportunidade de ler o trabalho, mas eu não consigo lembrar-me de todos os nomes, todos os trabalhos que já li até esta data. Portanto, sei que existe um trabalho muito desenvolvido que transcreve, inclusive, o despacho realmente do nosso saudoso Oliveira Salazar. Em relação às cerâmicas islâmicas em Braga, faz-me lembrar uma história que eu tive aqui nas escavações do Criptopórtico de Lisboa com o nosso colega Nuno Mota, em que nós tínhamos um púcar. E ele me perguntaram ao Nuno, então Nuno, diz-me lá, isso é um púcar de que período é que é? E ele dizia-me, isso é medieval. E eu, ok, giro. Também diz-me lá, medieval islâmico ou medieval cristão? E ele respondia-me, medieval. Está bem, Nuno, está bem, é medieval, mas medieval islâmico ou medieval cristão? É medieval. E portanto, será que havia cerâmicas islâmicas em Braga? Eu penso que não sou arqueólogo, mas é difícil neste momento apurar uma grande divisão. As técnicas são as mesmas, não é, ao fim e ao cabo. Não mudam do período islâmico para o período cristão. Não é? Em Lyon, é muito nítido em Lyon, portanto, que era um grande corredor, esse corredor que não tinha qualquer barreira, que era chamado o antigo caminho, a antiga estrada de La Plata, não é? De facto, existe cerâmica islâmica. Eu faço a comparação entre Lyon e Braga. Lyon está mais a norte que Braga, e efetivamente existe cerâmica islâmica, além de que esteve realmente alguém muito ligado ao estudo das cerâmicas islâmicas, esteve lá também a trabalhar em Braga e também procurou evidências de cerâmica islâmica
e não encontrou. Portanto, Sim. e não há qualquer estrutura, qualquer tipo Sim. Nós sabemos que toda aquela franja norte da península seria uma espécie não de existe de facto zona É possível que ele tenha ouvido uma ocupação militar, mas depois não houve muito esporádica. realmente Assim. uma coisa muito má. E só há outra coisa interessante é que os últimos estudos em relação realmente àquelas tipo de elementos arquitetónicos que referiu, parecem concretizar a ideia de que são realmente visigóticos. Algumas datações absolutas feitas em Santa Comba de Bande, de facto já na Galiza, parece realmente confirmar que aquele tipo de elementos são mesmo visigóticos. Em relação a esses elementos, eu diria que aquilo que eu aponto na tese é que é muito característico neste primeiro momento da ocupação islâmica a reutilização de elementos visigóticos, porque os edifícios visigóticos ainda estavam de pé, portanto eles são desmontados para construir os primeiros edifícios islâmicos. Num segundo momento da ocupação islâmica, já não é normal encontrar estes materiais, diria eu. Nós vamos encontrá-los também no Alcácer de Coimbra. Mais algum comentário ou alguma coisa? Quem queira fazer? Sobre a alta, queria dizer então uma coisa. É porque aqui, o processo da alta foi feito naquele tempo, naquele período, pronto, não havia acompanhamento arqueológico nem trabalhos arqueológicos. Se fosse hoje, eventualmente poderia acontecer. Eu acho que isso é todos os dias. As escalas é que são diferenciadas. Acontece neste momento na cidade de Lisboa. A diferença é que agora há trabalhos arqueológicos e tenta-se salvaguardar o registro arqueológico. Mas há aqui uma questão, mas há aqui uma outra questão subjacente, é quando nós autorizamos, porque agora existem tutelas e superintendem estas questões, analisam os projetos, mas muitas vezes as pessoas esquecem-se qual é a duração destes projetos. E este projeto da Alta esgotou-se, eu quando fui estudar para Coimbra já estava esgotado. A Faculdade de Medicina começou a sair de lá. Quer dizer, começaram aqueles edifícios a perder, foi um momento, foi um fogo fato. E isso tem que ser pesado quando se analisa, ou quando se pensa nestes projetos. Aquilo que se vai destruir, que se vai perder de uma cidade, porque não se destruiu só, digamos, os edifícios, perdeu-se a vivência urbana, as pessoas que viviam lá. Essas pessoas acho que foram lá para um bairro, criaram o bairro Norte de Matos, mas aquela vivência que tinham ali da cidade, e eu vivi na Alta, na Rua da Matemática, estava praticamente morta, não tinha ali, deixou de ser um centro, e era um centro da cidade. E eu acho que esta reflexão é que falta fazer, perceber isto. E hoje em dia, quando nós vemos um projeto, íamos pensar se aquele parque de estacionamento merece a pena, o parque que está ali embaixo da Praça da Figueira, vale a pena aquilo, valeu a pena. Sim, eu não falei nisso há pouco, mas eu concordo perfeitamente. Quer dizer, a Alta destruiu-se para construir as universidades e, passados 50 anos, as universidades estão a tentar sair de lá porque aqueles edifícios já estão obsoletos. Portanto, perdemos toda aquela informação, todo aquele contexto urbano para pouco. Mais algum comentário? Mais algum comentário? Se não, damos por encerrada a sessão e agradecemos a vossa presença.